Oi, gente, mais um Story Vlog para vocês. E no Story Vlog de hoje eu produzi este resumo sobre violência sexual infantil da minha matéria de pediatria. E eu tenho quase certeza que o YouTube vai tirar esse vídeo do ar por causa que tá escrito violência sexual e tal, e por conta das coisas que eu vou falar aqui. Tudo bem que eu vou tentar adaptar a linguagem para não ficar um vídeo tão pesado. Na verdade, assim, não vai ser um vídeo pesado, eu vou falar muito do manejo de uma criança violentada, mas sei lá, né? Vai que o YouTube tira, porque o YouTube é frescurento. Fiquei traumatizada com o TikTok, tirando meus vídeos de anatomia feminina do ar. Mas enfim, eu confesso que eu procrastinei muito pra fazer esse resumo, não só esse, mas como o de violência da mulher também, que acabou que eu não filmei pra vocês. Porque é um assunto muito delicado pra mim, eu fico imaginando como as crianças se sentiram perante isso, e às vezes quando a gente vai elaborar alguns resumos de área da saúde, a gente tem que ler uns casos clínicos. Inclusive nesse eu tava lendo 3 casos clínicos sobre o manejo de crianças que foram violentadas. Então assim, você lê tanto o caso clínico como o relato da criança é um bagulho assim muito, muito pesado. Vocês vão ver que no vídeo eu até troco de roupa, porque eu dei uma pausa, fui tomar banho. E aí depois eu voltei a filmar. Acho que vocês perceberam que o título já veio pronto, né? Eu não fiz o título dessa vez com vocês porque eu já tinha tentado elaborar esse resumo alguns dias atrás. Só que foi aquele negócio, né? Comecei a ler o caso clínico, fiquei mal, desisti e fui estudar outra coisa. Então acabou que o título já estava pronto. Mas vamos começar a teoria de tudo isso. Violência sexual infantil é uma das formas do abuso infantil, que basicamente um adulto ou um indivíduo mais velho, que pode ser um adolescente, ele vai utilizar a criança para estimulação sexual. Quando a gente fala de violência sexual infantil, a gente tem que levar em consideração que ela pode se manifestar de diversas formas. A primeira forma que a gente tem é o abuso sexual intrafamiliar, ou seja, vai ser o uso da sexualidade dessa criança ou do adolescente por pessoas que possuem um vínculo de parentesco com ela. Ou seja, pode ser pai, mãe, tio, uma pessoa da família no geral. A segunda forma que a gente tem é o abuso sexual extrafamiliar, que basicamente vai ser o uso da sexualidade da criança ou do adolescente por pessoas que não possuem um vínculo de parentesco, ou seja, por aqueles que são estranhos, vizinhos, pessoas conhecidas. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. A terceira forma de violência sexual infantil que a gente tem é a exploração sexual e comercial. Basicamente, isso vai ser um grupo de violência sexual infantil. A exploração sexual e comercial ela vai ser definida como uma exploração da sexualidade da criança e do adolescente ligada ao comércio com fins lucrativos para os aliciadores, ou seja, para aqueles que levam a criança para ser violentada. E, como eu falei, ele é um grupão de violência sexual infantil. A exploração sexual e comercial ela vai ser dividida em 4 formas de violência sexual infantil. Sendo que a primeira delas vai ser a prostituição, que basicamente as crianças ou o adolescente eles vão ser explorados como um objeto sexual, sendo forçados a realizar relações sexuais ou
coisas que simulem o ato sexual com adultos. E para eles irem para a prostituição, a maioria das vezes esses aliciadores, eles prometem uma condição melhor de vida. Ou seja, acaba que aquela criança acha que é uma espécie de trabalho, que tipo, é a única coisa que ela vai conseguir para ganhar dinheiro, para crescer na vida. Ou seja, eles são literalmente enganados e acabam que a maioria que entra na prostituição morre por lá e dificilmente são resgatados de lá, por conta desses aliciadores que impedem que os mesmos saiam de lá, por conta que eles fazem dívidas para sobreviver por conta da prostituição. A segunda forma de exploração sexual e comercial que a gente tem é o tráfico de menor, que basicamente vai ser o tráfico de crianças ou adolescentes, que vai possuir uma atividade de aliciamento, que vai ser o rapto, o intercâmbio, o sequestro. Então, basicamente, essas crianças elas vão ser raptadas dos pais dela, ou então, em alguns casos, os pais vendem essas crianças para que estas sejam levadas para outros países, sirvam como escravos sexuais ou então estejam ligados à prostituição. Lembrando que tem alguns casos de tráfico de menores também, que as crianças elas são mantidas reféns e elas ficam em cárcere privado até atingirem a maioridade, até seus órgãos se evoluírem bem. E quando elas atingem a maioridade, elas passam por uma doação de órgãos clandestina, ou seja, os órgãos delas são retirados para serem vendidos no mercado negro. A maioria das vezes que ocorre tráfico de menores é por conta de dívidas de jogos, de bebida alcoólica, de drogas. Então, muitas das vezes essas crianças são vendidas pelos próprios membros da família, só que em alguns casos elas são raptadas mesmo. Why? A terceira forma de exploração sexual e comercial que existe é o turismo, que basicamente essas crianças e adolescentes eles vão ser assediados por turistas que podem ser estrangeiros ou não, ou seja, podem vir de outros países ou então serem aqui do Brasil mesmo. E para que aconteça esse assédio, e em alguns casos as crianças também são forçadas a realizar relações sexuais, ter relações sexuais com esses estrangeiros, com esses turistas. Para que isso aconteça, vai haver a cumplicidade ou a omissão de estabelecimentos. Ou seja, um cara de um restaurante, um dono de restaurante, ele tem um negócio clandestino com o turismo de crianças, o turismo sexual. Que basicamente ele vai ter um monte de criança lá no estabelecimento dele, e quando um turista chega para almoçar, ele oferece as crianças para terem relações sexuais, para serem assediadas. E no caso da omissão, vai ser aquele caso de que tem crianças sendo assediadas e abusadas e aquele estabelecimento não se importa, tipo, ele não faz nada para mudar aquilo, mesmo ele vendo aquilo diariamente dentro do seu estabelecimento. A quarta forma de exploração sexual e comercial que existe é a pornografia infanto-juvenil, que basicamente vai ser a exposição de órgãos sexuais da criança ou do adolescente, ou então a realização da atividade sexual explícita, real ou simulada através de imagens e vídeo. Então, basicamente, vai ser aqueles caras que filmam as meninas sem calcinha, que filmam eles tendo relações sexuais com criança, ou então simulam relações sexuais com criança durante a gravação de imagens de vídeo, ou então quando eles fotografam esses atos libidinosos.
Agora vamos falar um pouquinho dos cuidados de enfermagem com relação à criança ou adolescente que foi violentado sexualmente. Quando a gente fala de violência sexual infantil, tem uma grande diferença em como que vai ser realizado o cuidado daquela criança. Por exemplo, quando a gente fala de uma criança que ela ficou doente, tipo, sei lá, ela tá com tosse e ela vai no hospital pra ver o motivo daquela tosse, a gente nunca acha que aquela criança vai estar internada, vai ficar internada. Então ela sempre vai passar com o médico pra ver qual é o estado dela e depois o médico vai ser responsável por decidir se ela vai ficar internada ou não. Agora, em casos que ocorre a violência sexual infantil, independente do estado geral da criança, ou seja, se ela apresenta estar bem fisicamente, ela vai ser internada. Mesmo que ela não tenha nenhuma lesão, ela vai ser internada. Porque o que acontece? Isso vai facilitar o recolhimento de informações sobre o ocorrido, sobre a violência que aconteceu com aquela criança e também vai facilitar o trabalho da polícia para tentar prender aquele abusador. Então, o que acontece? Essa criança ela vai ser internada e vai ser competência da equipe de enfermagem, mas principalmente do enfermeiro, ficar como um apoio emocional ali. Então, você vai ter que criar um vínculo com a criança para que ela possa te dar informações sobre o que aconteceu. Obviamente, durante essa coleta de informações, a gente não vai ser direto, a gente não vai falar com uma linguagem que afaste aquela criança, a gente vai tentar adaptar a linguagem infantil e também não vai ser tão incisivo com relação a isso. A gente vai propiciar o momento para que aquela criança possa falar quando ela se sinta confortável. E quando a criança ela já é maiorzinha, que ela fala, que ela entende, que ela sabe se comunicar, a gente sempre vai dar preferência para a informação que a criança passa e não da família. Porque em casos de violência infantil que ocorrem intrafamiliar, ou seja, por um ente da família, a maioria das vezes os familiares que estão acompanhando aquela criança no hospital, eles tentam distorcer o que aconteceu. Então, eles vão falar que a criança tá mentindo, eles vão falar que não é pra gente dar bola porque a criança fala, porque ela não sabe o que ela fala. Então, a gente sempre vai dar preferência para o que a criança fala. E quando a gente for realizar o processo de enfermagem, é importante que a gente realize esse processo de enfermagem de maneira humanizada, mas assim, eu sei que todo o processo de enfermagem tem que ser humanizado, mas nesse caso vai ter que ser muito mais humanizado, então vai ter que ter muito mais paciência com aquela criança, vai ter que dialogar mais com ela, vai demandar um tempo muito maior da equipe de enfermagem, porque a gente vai ter que criar um vínculo com ela para que se possa realizar toda essa coleta de informação e também os procedimentos que são necessários quando se trata de violência sexual infantil, aqueles exames que são realizados pela polícia, pela perícia e também os exames que são próprios do hospital. Esse vínculo a gente vai criar com a criança através de atitudes sinceras e verdadeiras, ou seja, a gente vai tentar mostrar a verdade para ela, a gente vai se mostrar como literalmente um amigo para ela. E quando a gente estiver realizando algum procedimento, é importante que você mantenha a criança do teu lado. Então, por exemplo, você vai chegar nela e você vai explicar o porquê daquele procedimento, você vai explicar o porquê que ela pode sentir dor, você vai demonstrar afeto e carinho com ela, para que assim esse vínculo possa ser estabelecido e dessa forma a criança sinta confiança em você para que ela possa falar o que aconteceu com ela, para que a gente possa ajudar ela. Através de todas essas condutas, a gente consegue elaborar um plano de cuidados de enfermagem. Então, a gente vai trabalhar a ansiedade dela, vai trabalhar com relação às lesões psicológicas. É importante que a gente esteja muito atento ao estado psicológico daquela criança, que quando estiver debilitado, obviamente, a gente vai acionar, na maioria dos casos, a gente aciona psicólogo, psiquiatra para ajudar aquela criança a enfrentar tudo aquilo. Nesse momento, eu já estava grifando o meu resumo. Como vocês sabem, eu gosto de grifar, porque quando eu grifo aí essas palavras, eu consigo fazer tipo um resumo dentro do resumo. Vocês estão pedindo para eu mostrar como é que eu grifo. Eu vou gravar um vídeo especial para ajudar vocês a grifarem essas palavras-chave, para ajudar vocês a fazer esse resumo. Então, aguardem que em breve terá vídeo sobre isso. Esse foi o meu resumo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem.
Vou pedir para que vocês me sigam lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram de estudos é o Estudos da Nath e o pessoal é o Prado Nath. Tô no TikTok também como Prado Nath. Lembrando que eu vou postar esse resumo hoje lá no meu Instagram de estudos de noite, por volta de umas 21 horas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Maratonem os outros vídeos aí. E uma coisa que eu queria falar pra vocês me perguntaram muito, vocês vão ver que a folha que eu tô utilizando aí é da NoteMe, que é uma marca de caderno de disco, e esse meu caderno aí é o caderno inteligente. E como vocês podem perceber, as folhas da NoteMe cabem perfeitamente no caderno inteligente, da mesma forma que as folhas do caderno inteligente cabem nos cadernos da NoteMe. E o mais legal da NoteMe é que ele é muito mais barato que o caderno inteligente. Eu deixei aí meu cupom de desconto na tela para que vocês possam utilizar. E esse foi o resultado final do meu resumo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tchau!